Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos de volta em nosso canal A Luz da Bíblia para dar início a mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos felizes por estarmos mais uma vez aqui com os amados irmãos, compartilhando sobre a Escola Bíblica, sobre os assuntos da Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre o comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares. Esse homem de Deus, ele é comentarista, autor de diversos livros, ele é presidente da Comissão Apologética Cristã, um homem bem versado na Palavra de Deus. Nesse trimestre nós temos como tema, aqui na nossa lição, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. E nesse trimestre nós vamos estudar sobre algumas doutrinas bíblicas. E como falamos a princípio, estamos felizes de compartilharmos com os irmãos. E queremos também pedir aos irmãos que no final do nosso vídeo aí compartilhe, dê um like, procure divulgar esse trabalho. Lembrando também que esse trabalho não nos isenta da responsabilidade de estarmos na Escola Bíblica Dominical. E os irmãos também fiquem de posse de uma caneta para que possam anotar os versículos que nós vamos deixando no decorrer do nosso vídeo. A nossa lição, a primeira lição desse trimestre, nós vamos estudar sobre a inspiração e autoridade divina. Nesta primeira lição, como tema principal, nós vamos estudar esse livro maravilhoso que é a Palavra de Deus. Nós vamos estudar sobre este tema de grande importância na vida cristã. O nosso textuário ele diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. E diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e de que, desde a tua meninice, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Observamos aqui na nossa leitura bíblica em classe, em 2 Timóteo, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada, a qual o versículo 16 ele mostra que a palavra de Deus ela é inspirada e ela vem com um objetivo para a vida do homem. A Bíblia ela veio servir como bússola, como norte para que o homem pudesse ser direcionado ao céu. A Bíblia ela tem a resposta, todas as respostas necessárias para que o homem chegue ao céu. Não vamos dizer que a Bíblia tem resposta para todas as coisas, mas ela é o suficiente para levar o homem ao céu. O nosso primeiro tópico da lição diz assim: revelação e inspiração. Nesse tópico nós vamos ver a diferença entre inspiração e revelação. O primeiro ponto fala de revelação, primeiro subponto. A palavra revelação, apocalipse em grego, significa ato ou efeito de tirar o véu que cobre o desconhecido. No nosso primeiro subponto aqui, a qual fala de revelação, que algumas vezes pode ser confundido com inspiração. A palavra revelação é aquilo que Deus procurou mostrar ao homem. É a sua vontade mostrada ao homem. Quando falamos de revelação, nós podemos dizer que é a exposição da verdade. Então, revelação no sentido bíblico, ela é a exposição da verdade de Deus. Não exatamente a interpretação ou a fonte. Nós vamos ver depois a seguir, na sequência do nosso vídeo, sobre inspiração. Vamos falar também um pouco sobre iluminação. Observamos que revelação, conforme é dito aqui, que o termo no grego, ele significa descobrir, ou seja, trazer às claras, trazer
para o homem, é tirar o véu. Como entendemos dessa forma, como falamos agora há pouco, Deus, a vontade de Deus é expor a sua verdade ao homem. Por esse motivo, Deus revelou. Quando nós observamos ali em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João, ele diz assim: revelação que o Senhor Jesus Cristo deu ao seu servo João para mostrar o que há de acontecer aos seus servos. Apocalipse nós sabemos que é de difícil entendimento, mas Deus está dizendo ali, através daquele versículo, que já é a revelação. Então a revelação é tudo que está ali na Bíblia. É a vontade de Deus ali exposta. A vontade de Deus é a exposição das verdades de Deus ali para o mundo. Essa é a revelação, essa é a vontade de Deus. Procurar descobrir os mistérios que antes havia coberto, mostrar agora para o homem através dos seus servos, dos seus santos apóstolos e dos santos profetas, através dele mostrar a sua vontade e expor a sua verdade à humanidade. O segundo subponto fala de inspiração. Inspiração é o registro dessa revelação sobre a influência do Espírito Santo. Vimos aqui, revelação é o registro de Deus, é a exposição da verdade, é quando Deus pediu para que os seus servos, os profetas e apóstolos registrassem toda a sua vontade, toda a sua palavra. E a inspiração, ele é a influência do Espírito Santo. A palavra inspiração vem no sentido de inspirar, e no sentido grego, a palavra grega é theos pneustos, é o sopro de Deus. Inspiração nos leva a entender que inspiração relaciona-se com a recepção e o registro da verdade. Ou seja, os servos de Deus, eles foram motivados pelo Espírito Santo para registrar, para expor essa verdade. Quando entendemos que revelação é a exposição, a inspiração é o registro movido pelo Espírito Santo de Deus, a qual concedeu a cada servo que escrevesse ali. Nós podemos entender que a revelação, ela é o fato da comunicação divina. Já a inspiração, ela é o meio a qual veio essa revelação divina. A inspiração foi Deus que moveu, ele motivou os seus servos para escrever e para registrar. Algumas pessoas às vezes dizem assim: a Bíblia foi escrita por homens. Eu acharia estranho se fosse escrita por qualquer um animal, por um cavalo, um cachorro. Por quê? Porque se Deus quis falar ao homem, Deus usou homens para falar através dele, para escrever a sua vontade. Mas esses homens estavam movidos pelo Espírito Santo, conforme diz Pedro aqui no capítulo 1, versículo 21 da sua carta, que os homens não falaram de particular elucidação ou interpretação, mas foram movidos, eles foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos ver lá na frente sobre a questão lá da forma de comunicação, que nós falamos de inspiração verbal ou ditado verbal. Vamos ver no tópico a seguir. Mas aqui Deus, ele moveu aquelas pessoas, ele incentivou, ele procurou fazer com que aquelas pessoas movidas pelo Espírito Santo, direcionadas pelo Espírito Santo, fossem escrevendo tudo aquilo que Deus queria que os homens soubessem, tudo aquilo que queria expor para o ser humano, para a humanidade. Isso é inspiração. O terceiro tópico, ponto, fala a forma da comunicação. Antes de nós chegarmos na forma da comunicação, voltando um pouco, queremos falar também um pouco sobre iluminação, que é pouco falado na Bíblia. Nós falamos aqui que a revelação, ela é a exposição da verdade, que inspiração é o registro dessa verdade movido pelo Espírito Santo de Deus, e iluminação. Quando nós falamos que revelação é a vontade de Deus, às vezes nós confundimos muito revelação com iluminação. Se a revelação já é a exposição da verdade, ou seja, tudo aquilo que está ali escrito na Bíblia Sagrada, os 66 livros,
já são a revelação. O que é que nos falta muitas vezes? É a iluminação, ou seja, a interpretação dos textos bíblicos. É a interpretação da palavra de Deus. Precisamos buscar do Espírito Santo a iluminação, que é o esclarecimento dos textos bíblicos. Muitas vezes nós não entendemos. Assim percebemos que iluminação, ela é o esclarecimento da palavra de Deus. É a interpretação. Nós podemos entender ali, quando o apóstolo Paulo ele fala com relação à distribuição dos dons espirituais, ele fala do dom, é a palavra da ciência. A palavra da ciência é a revelação, é a iluminação da palavra de Deus de forma natural, sobrenatural, pelo Espírito Santo de Deus, que é o dom da palavra da ciência. Por isso precisamos. A revelação nós já temos da parte de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A inspiração são todos os registros bíblicos da palavra de Deus. E a iluminação é a interpretação correta. Precisamos buscar essa interpretação conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Voltando ao terceiro ponto, o terceiro tópico ele fala sobre a forma de comunicação. Quando nós vemos ali Hebreu, no capítulo 1, a carta aos Hebreus, o apóstolo ele diz que Deus procurou falar ao homem de várias maneiras. Deus procurou falar ao homem através de visões, Deus procurou falar ao homem através de sonhos, Deus enviou anjos para trazer a sua comunicação aos homens. Isso foi várias formas que Deus procurou falar ao homem. E também Deus procurou usar a forma escrita, para que o homem viesse entender os seus desígnios, para que o homem viesse entender a sua vontade. O processo aqui de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento se desenvolveu por meio da palavra e da visão, que nós já falamos, do som e da imagem. Quando nós observamos ali Jesus Cristo, ali no início do seu ministério, as pessoas começavam a perguntar, se inquietavam, porque Jesus ele falava por parábola. Mas quando observamos ali, as pessoas, a maioria ali não entendia, mas Jesus procurava usar uma forma de linguagem simples para que as pessoas entendessem. Porque o objetivo é que o homem venha entender a voz de Deus. Mas para que ele venha entender, ali as parábolas deixam um ensinamento claro, para que venhamos entender a palavra de Deus, nós precisamos estar em espírito, visto que o Espírito Santo é o autor das Escrituras, só ele que interpreta, só ele que dá a iluminação correta. E Jesus ali, quando ele falava, muitas vezes ele ensinava mostrando ali a respeito do campo, a respeito ali do mar, a respeito ali do contexto cultural ali da época que as pessoas não entendiam. Porque Jesus procurava trazer as coisas ali do seu contexto para trazer ensinamento celestial, como ele disse ali a Nicodemos: olha, se eu estou falando das coisas da terra, você não entende, imagine se eu falar das coisas do céu. Mas Deus sempre procurou uma forma de se comunicar ao homem para que o homem viesse a entender. Nós vemos ali no Antigo Testamento que Deus sempre usava os anjos. A palavra anjos, que do hebraico é malak, significa mensageiro. Então Deus sempre enviava o seu mensageiro para trazer a sua vontade. E Deus se preocupava sempre com o registro, de registrar ali, para quê? Para que esses ensinamentos passassem de geração em geração. Independente da forma, Deus queria que os seus ensinamentos se perpetuassem. Por essa razão, era registrado ali de forma escrita. Mas quando observamos ali em Deuteronômio, quando Deus ele fala ali para Moisés, que o ensinamento da palavra deveria ser passado para os filhos mais constantemente, caminhando, sentado à porta, quando estivesse trabalhando, de toda forma era necessário ser transmitido ali o ensino da palavra de Deus. Por isso observamos aqui que Deus utilizou várias formas para que o homem viesse a entender a sua palavra, para que o homem viesse a entender os seus mistérios. O segundo tópico da nossa lição, ele fala da inspiração divina. Falamos ali no sentido geral, inspiração, que é o sentido de soprar, de inspirar. Quando falamos de expirar, é colocar o ar para fora. Inspirar é receber o ar, é você respirar. E aqui fala no segundo tópico a inspiração divina. E o segundo subponto, inspiração divina. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aqui no texto ao qual lemos,
que é a leitura bíblica em classe em 2 Timóteo, o texto deixa claro que diz que a Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada. Quando observamos ali a profecia de Pedro, Pedro diz que os homens foram movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu o incentivo. O texto aqui deixa bem claro, quando nós observamos aqui no versículo 26, toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. O texto deixa bem claro que a Escritura é que é inspirada. Ou seja, os homens de Deus, eles foram movidos, o Espírito Santo fez com que eles viessem a escrever. A palavra aqui deixa claro que até os pneus, como falamos a princípio, que literalmente significa o sopro de Deus. Pneus vem no sentido de ar, de respirar. Deus procurou soprar para os homens ali as suas palavras completas, as suas palavras conforme ele queria. Nós vamos ver lá na frente sobre a questão da inspiração verbal. Mas Deus procurou mostrar, Deus procurou mover aqueles homens para escrever a sua palavra. E como falamos, o texto da Bíblia é sagrado. Por que é importante nós entendermos isso? Porque algumas pessoas, alguns estudiosos, eles atribuem que inspirado é tão somente os autógrafos, que são os escritos originais dos primeiros homens ali, dos apóstolos e dos profetas. Que hoje esses escritos não estão em nossas mãos. Hoje nós temos cópia de cópia. Porque primeiro a palavra foi, nós vamos ver lá na frente, foi traduzida do hebraico para o grego e dali para demais línguas. Porém, aqui como deixa claro que a Bíblia, que é o texto, ou seja, a escritura que é inspirada, o que nos leva a crer que mesmo passando por cópia, nós temos cópia de cópia, como foi falado aqui, os textos continuam inspirados por Deus. Porque não é os homens que eram inspirados apenas, mas aqui deixa claro que é o texto que é inspirado, a escritura que é inspirada. E as escrituras não perdem essa inspiração. Nós observamos também que algumas palavras, se nós compararmos um texto ou outro, há algum erro ortográfico, não erro de ensino, porque nós entendemos ali que não há contradição na Bíblia. Tem algumas pessoas às vezes que atribuem alguma contradição, por exemplo, alguns ensinamentos lá do apóstolo Paulo com Tiago, a qual diz que a fé sem as obras é morta, e Paulo ensina que a salvação não vem pelas obras. Ali são ensinos completamente diferentes. Tiago está dizendo, o apóstolo Paulo está mostrando que não é a nossa salvação não vem por meio do que nós fazemos, mas sim do que Cristo fez. A nossa salvação não depende do que fazemos ou do que deixamos de fazer, mas depende do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E Tiago, ele está falando que a minha fé ela deve ser demonstrada com uma ação, com uma atitude. Não adianta nós termos uma fé estática, mas a minha fé ela deve ser demonstrada. Ele dá o exemplo ali de Abraão, que precisou mover-se, agir e sacrificar seu filho, e dá o exemplo de Raabe, que para demonstrar a sua fé, ela precisou esconder os espias. E lá na frente fala a questão das obras sociais, que eu preciso demonstrar a minha fé através da filantropia, através da ajuda às pessoas, ajuda aos irmãos. Por isso, a Bíblia ela continua sagrada. Os seus ensinamentos são inspirados. Os seus ensinamentos continuam transformando e mudando a vida de homens. Quando o homem, independente da tradução, que tradução não é transliteração, a tradução é você trazer um texto num determinado idioma ao entendimento de um outro idioma. Por isso, muitas vezes, você vai usar determinadas palavras que chegam ao entendimento, ao esclarecimento de quem está lendo, daquela cultura, daquele povo, daquele idioma que está lendo. Por isso, entendemos que a Bíblia ela é inspiração divina, ela é inspirada por Deus e continua inspirada por Deus. O segundo ponto fala de uma avaliação exegética, Estamos acostumados com duas traduções, toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa e toda a escritura inspirada e proveitosa. Ambas são permitidas à luz da gramática grega, mas a primeira é mais precisa. Aqui está falando do que nós falamos, a questão
escritura ser inspirada. Quando nós falamos aqui de avaliação exegética, o comentarista, ele procura mostrar dentro do contexto ali a palavra que melhor se encaixa, porque quando nós falamos de exegese, é você analisar uma palavra ou um texto de acordo com o seu idioma original, ou seja, trocando, esclarecendo, procurando explicar de forma clara, é você encaixar uma determinada palavra, visto que uma palavra no idioma, por exemplo, como estamos tratando no grego, ela tem vários significados. É você pegar aquela palavra ali e ver dentro da tradução qual a palavra que melhor se encaixa dentro daquele contexto. Como, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, ali ele fala do fruto do Espírito, na tradução revista e corrigida, ele fala em fé. Já na atualizada, ele fala em fidelidade, que é uma palavra que se encaixa melhor dentro daquele contexto. E o nosso comentarista está falando dessa avaliação exegética aqui, no sentido aqui de inspiração, que inclusive esse texto aqui é o único texto no Novo Testamento que fala de inspiração. É esse texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Não existe mais em outro lugar essa palavra aqui, inspiração. E no Antigo Testamento, lá, se eu não me engano, Jó 37:9, a qual fala também de inspiração. O terceiro ponto fala sobre autoridade. A autoridade da Bíblia ela deriva de sua origem divina. Quando nós falamos de autoridade, a Bíblia recebeu autoridade do próprio Deus, que falou mediante os profetas. No entanto, são os escritos sagrados que possuem e retêm o resultante da autoridade divina. Quando falamos aqui nesse sentido de autoridade, a autoridade está dentro da palavra de Deus. Porque ela é o escrito divino, é a boca de Deus falando ao homem. Não são os seus profetas, mas aqui os textos mostram que a própria Bíblia, aqui ela tem autoridade. Um exemplo é a reverência que muitas pessoas têm com relação à Bíblia. Por exemplo, nos tribunais, ao qual as pessoas colocam a mão na Bíblia para jurar que não vai mentir. Então, observamos através, esse é um exemplo que mostra a autoridade da Bíblia. Mas a maior autoridade da palavra de Deus está na transformação do homem. Está em as pessoas ouvirem a palavra e ali modificar a sua vida. Outro exemplo de autoridade da Bíblia é que a Bíblia ela é quem rege a igreja. A Bíblia é a nossa única regra de fé, única e absoluta regra de fé. Não existem outra regra, outro meio, outro compêndio a qual a igreja deve ser guiada, senão a Bíblia. A Bíblia que é luz para os nossos caminhos. A Bíblia é quem determina como devemos ser, como a igreja deve andar. Existe um ensinamento aí da igreja romana que diz que a autoridade da igreja vem em primeiro lugar, acima da Bíblia. Mas em lugar nenhum das Escrituras ensina isso, porque a própria Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ali, ele é o próprio Jesus. No início ali diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A palavra, ela é o próprio Senhor, é a boca de Deus falando. Nós observamos que ali no início, tudo foi feito pela palavra, pelo poder criativo da palavra. É o Senhor Deus. Deus nos é o sentido criativo. Essa é o exemplo. Nunca a igreja pode estar acima da Bíblia, pode ter autoridade acima da Bíblia. Ao contrário, a Bíblia é quem determina, a Bíblia é quem rege a igreja. A Bíblia é quem diz como a igreja andar, quem deve andar. Quem transforma, quem guia, quem santifica as pessoas é a palavra de Deus. Isso é um grande exemplo de autoridade da Bíblia, a qual ela rege, ela determina e diz como a igreja deve proceder, como a igreja deve andar. O nosso terceiro tópico nos traz a inspiração plena e verbal. Primeiro subponto, a inspiração plenária. Tal expressão significa que todos os livros das Escrituras são inspirados por Deus. Entendemos, essa é a doutrina a qual nós aceitamos, a plena inspiração da Bíblia. Parece até
deixar dúvida, porque nós como cristãos, todos nós entendemos que toda a Bíblia ela é inspirada. Não tem como separar, como existem algumas teorias que dizem que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Algumas pessoas querendo desmerecer, querendo colocar a palavra de Deus em xeque, em dúvida, diz que a palavra ela contém a palavra de Deus. Se tirar todo o mito, tudo aquilo que é exagero, então aquela parte ali, uma pequena parte da Bíblia tornou-se a palavra de Deus. Seria um grande dilema para nós seres humanos. Por quê? Porque não saberíamos qual seria ali a palavra de Deus ou não. Por isso aqui o ponto diz que inspiração plenária, todos os 66 livros da Bíblia, ele é inspirado por Deus. Todos os seus ensinamentos, ele é inspirado por Deus. Lógico que a Bíblia, ela registra alguns fatos que nem por isso vamos dizer que a Bíblia incentiva, como por exemplo, a Bíblia ela registra a mentira de Satanás ali no Éden e muitas outras mentiras. A Bíblia registra, mas de nenhuma forma, em nenhum momento ela está ensinando que a pessoa deve mentir. Ela está ali mostrando o registro daquele fato. A Bíblia registra pecados ali de homens de Deus, como Davi, e a Bíblia diz que ele era homem segundo o coração de Deus, mas em nenhum momento a Bíblia está incentivando a pecar, mas a Bíblia ali se preocupa em registrar os fatos como ele é, para que venha nos trazer ensinamento. Por isso que dizemos, a Bíblia ela é inspiração plenária. Existe outra forma que diz que a Bíblia ela torna-se a palavra de Deus. Essa teoria diz que quando o homem ele passa a ler as Escrituras e ali, quando ele lê, ele tem um encontro com Deus, então para aquela pessoa ela passou a ser a palavra de Deus. Não entendemos também dessa forma, porque primeiro o Espírito Santo é quem faz a interpretação ali e convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas para que o Espírito Santo ele venha convencer a pessoa desse fato, para que a pessoa venha ter um encontro pessoal com Deus, essa pessoa precisa abrir o coração, essa pessoa precisa crer nas Escrituras. Alguns céticos, eles criticam muito alguns fatos da Bíblia e diz que não é verdade, diz que a Bíblia se contradiz, mas eles já abrem, já analisam a Bíblia tomando esse ponto de vista para eles, como se a Bíblia já fosse mentira, como se não houvesse a ressurreição de Jesus Cristo, como se não houvesse muitos fatos ali relacionados na Bíblia, porque ele já inicia ali examinando a Bíblia com o coração descrente, com o coração dizendo que a Bíblia é mentira. Por isso que nós dizemos, a Bíblia não torna-se a palavra de Deus, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Os 66 livros contêm a palavra de Deus. Nós observamos que no livro de Judas, ele faz alguns registros ali de livros apócrifos, como ele fala ali do livro de Enoque, ele fala ali da questão da luta do anjo ali, Gabriel com o corpo de Moisés, mas ali é um registro histórico, um registro que não vai desmerecer, porque os livros apócrifos ele não foram aceitos no cânon sagrado, porque foi encontrado falhas ali humanas, mas não quer dizer que todo livro ali, ele é rejeitado. Existe partes, existe contextos ali históricos, e ali Judas ele faz posse, ele toma posse de um contexto ali histórico e profético, e ali ele traz no seu livro. O segundo tópico ele fala da inspiração verbal. Essa característica bíblica significa que cada palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que nós chamamos também de inspiração verbal. Algumas pessoas falam de ditado verbal. O Espírito Santo ele procurou inspirar, mover os homens de Deus para registrar a sua palavra. Mas o Espírito Santo ele procurou ditar as palavras ali, podemos dizer assim que nós chamamos de ditado verbal ou inspiração verbal, no ouvido ali dos servos de Deus. O Espírito Santo procurou falar palavra por palavra ali aos ouvidos dos servos de Deus. Claro que entendemos que quando falamos de inspiração verbal e palavra por palavra, o Espírito Santo ele preservou as características literárias de cada um. Ele procurou conservar as características individuais de cada escritor. Observamos que
basta ler os livros, algumas cartas do apóstolo Paulo e outras, por exemplo, de Pedro, que nós vamos perceber a diferença ali na sua forma, forma de escrever. Quando lemos ali os evangelhos, Evangelho segundo Mateus, quando observamos ali o Evangelho segundo João, nós observamos ali as diferenças literárias ali daqueles homens de Deus. Observamos ali, por exemplo, a carta aos Hebreus, que algumas pessoas, não sabemos quem escreveu, mas algumas pessoas atribuem ao apóstolo Paulo. Nós observamos ali que a carta aos Hebreus ela foi escrita ali no grego clássico, que normalmente os homens escreviam no grego chamado grego koiné, que era o grego ali comum, o grego popular, o grego ali do comerciante. Mas ali, a carta aos Hebreus, ele foi escrito ali no grego clássico, que normalmente era proveniente de Alexandria. Por isso que Apolo é um dos candidatos a ser o escritor ali de Hebreus, mas não sabemos, mas observemos as diferenças ali literárias, porque mesmo Deus usando a inspiração verbal, mas preservou cada característica, cada atributo, cada característica literária individual dos seus escritores. Amém? O quarto e último ponto da nossa lição, ele fala única regra infalível de fé. Única regra infalível de fé e prática. O ponto aqui, ele nos mostra proveitosa para ensinar. Quando nós observamos aqui o versículo a qual lemos na nossa leitura bíblica em classe, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Esse é um dos principais objetivos ali da palavra de Deus. Ensinar, ela é proveitosa para ensinar. Jesus, quando ele iniciou seu ministério terreno, ali depois que ele foi tentado ali no deserto, após o batismo, após a tentação, Jesus começou o seu ministério terreno. E Jesus ele chega ali naquela cadeira a qual estava ali reservada, ali na sinagoga, ele senta-se, abre o livro de Isaías e começa a ler a parte das escrituras, a qual dizia que as pessoas ali, os pobres estavam ouvindo o evangelho, coxos estavam sendo curados, cegos estavam tendo visões, e Jesus fecha aquele livro e diz assim: hoje cumpriu-se a parte dessa escritura. Jesus iniciou ali pela palavra de Deus. Jesus sempre fazia os seus ensinamentos através da palavra de Deus. Observamos que a Bíblia dos apóstolos ali era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, como já dizia Agostinho, que o Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento, e o Novo Testamento estava revelado no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele foi levado ali para a Arábia, e ali durante 3 anos Jesus ensinou a palavra ali através de revelação. Jesus mostrou que todo o Antigo Testamento ali apontava para ele, mostrando o apóstolo Paulo através de revelação, ensinando as Escrituras Sagradas. Então, observamos que a Bíblia ela é proveitosa para ensinar. E ensino é aquilo que faz com que o homem venha aprender e se conduzir no mundo, se conduzir diante da sociedade, se conduzir diante das pessoas. Por isso a Bíblia tem essa importância, porque a Bíblia ela transforma a vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas aprendem da Bíblia e passam a praticá-las. O segundo fala conduta humana. A Bíblia corrige o erro e é útil para orientar, vivendo, sendo proveitosa para ensinar. A própria Bíblia, ela se denomina como bússola. Quando o salmista, ali no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ela procura mostrar que luz para o caminho é a condução do homem. Procura mostrar por onde o homem deve andar. A própria palavra cano, que é vara reta de medir, mostra no sentido das pessoas se conduzirem retamente. O apóstolo João, ele procura mostrar ali no capítulo 3, como falamos anteriormente, que Jesus ele é o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o próprio Jesus ele disse: eu sou o caminho. Ou seja, Jesus ele é a condução. A própria palavra é aquele que conduz o homem. Procura levar o homem por um caminho reto até chegar a Deus.
lâmpada para os meus pés, mostra a situação atual do homem, e luz para os meus caminhos, mostra por onde o homem deve seguir. Nós vemos vários exemplos aí na Bíblia, a qual mostra a Bíblia como caminho, como forma do homem seguir. A palavra de Deus ela é tão importante ali, no sentido judaico, que nós temos lá o Salmo 19, que todo o Salmo ali, 176 versículos falando da palavra de Deus. E muitos ali dos versículos mostram a palavra como uma forma de condução, como uma forma de conduzir o homem até chegar ao céu. O terceiro tópico da nossa lição, subponto, fala as traduções da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia, como falamos a princípio, a Bíblia antes de chegar até nós passou por algumas traduções. Primeiro, quando nós falamos de traduções, que não venhamos confundir com versões, que existem várias versões bíblicas. A nossa normalmente que usamos é a Almeida. A Almeida existe a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Atualizada, existe a Almeida Revista a Contemporânea, existe a Almeida na linguagem de hoje, existe a versão King James, do rei Tiago. Existem várias outras versões, existe a NVI, que é uma versão bem atualizada. Essas são as versões que mudam a questão ali do entendimento, ali a forma de linguagem ali na Bíblia. Só quando falamos de tradução, a Bíblia fala primeiro nas traduções originais, porque primeiro a Bíblia ela foi traduzida no hebraico, que era a linguagem materna ali do povo de Deus, do povo judeu, do povo hebreu. E a Bíblia foi escrita ali no hebraico. Todas as pessoas ali conheciam o hebraico, os judeus. Por essa razão, a Bíblia foi escrita na linguagem materna ali do povo hebraico, porque dali deveria passar para o mundo. Depois a Bíblia ela foi traduzida para o aramaico. Por quê? Quando o povo judeu foi levado cativo lá para a Babilônia, eles perderam o uso do hebraico. Algumas pessoas, devido ao tempo que eles estavam ali no cativeiro, aquela geração nova, perderam o uso do hebraico e passaram a falar a linguagem de Arã, ou a língua dos caldeus, que era o aramaico. E alguns trechos da Bíblia, não foi toda a Bíblia, foi traduzida para o aramaico, como Daniel, alguns trechos de Daniel, alguns trechos de Ezequiel, de Neemias, foi traduzido ali no aramaico. Um exemplo que quando Esdras ele veio com o propósito de restaurar espiritualmente o povo que estava ali no cativeiro, a Bíblia diz que ele subiu no púlpito e estava ali pregando para as pessoas. E ele tinha alguns auxiliares que estavam ensinando, explicando o que Esdras estava ensinando ali, mostrando que Esdras estava falando ali e as pessoas traduzindo ali para o aramaico para que aquelas pessoas entendessem o que Esdras estava ensinando, o que Esdras estava pregando. Por essa razão foi traduzido do hebraico para o aramaico, porque o povo perdeu ali o uso da língua do hebraico e passaram a falar o aramaico. Depois foi traduzido para o grego, ou seja, todo o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego. O Ptolomeu Filadelfo II, a qual era de Alexandria, ele pediu para traduzir, ele convocou 72 sábios, 72 rabinos, sábio ali judeu, para traduzir toda a Bíblia ali hebraica para o grego, que era um dos exemplos. Ele não tinha esse exemplar na sua biblioteca e pediu, e aqueles homens levaram 72 dias, por isso que é chamado da versão dos 70, ou Septuaginta, que significa 70. Então dali, do hebraico, foi traduzido para o grego, por ser uma linguagem universal. E o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, ele foi traduzido no grego, como falamos agora há pouco, por ser uma língua universal. Muito embora entendemos que o povo de Israel ali, eles falavam o hebraico, falavam o aramaico, como uma espécie de dialeto, e algumas pessoas, por ser uma língua universal, eles falavam o grego. Um exemplo é Jesus, que falava em grego, hebraico e aramaico. Por ser uma língua universal, todo o Antigo Testamento ele foi escrito em grego. A tradição ele diz que o livro de Mateus ele foi escrito também em aramaico. Isso é a tradução que diz. Por Mateus escrever
direcionar os seus escritos para judeus, mostrando Jesus como Messias prometido. Por essa razão, ele escreveu, conforme falamos, a tradução diz que ele escreveu em aramaico. E depois, traduzido para o latim, que é a Vulgata, por Jerônimo. Jerônimo traduziu a Vulgata, e da Vulgata ali para demais línguas, a qual chegou até nós. E hoje a Bíblia, ela é o livro mais traduzido em todo o mundo, mais impresso, mais traduzido em todo o mundo. A Bíblia ele tem centenas de línguas ali traduzidas. Tem locais que não tem tanto todo o Testamento, mas tem lugar que tem o Novo Testamento, tem outros lugares que tem o Novo e o Antigo Testamento, mas a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Por essa razão, louvamos a Deus, porque a Bíblia hoje, ela praticamente está em todo o mundo. Um propósito de Deus para que sua palavra ela alcance todas as pessoas, para que alcance todo mundo. Amém, meus irmãos? Por isso que nós cremos que a Bíblia é a única revelação de Deus, é a nossa regra de fé, ela é o suficiente para levar o homem para o céu. Por isso cremos e aceitamos, por isso que pedimos até reverência a algumas pessoas. Tem algumas pessoas, até às vezes cristãos, que colocam a sua Bíblia em todo lugar, às vezes coloca a sua Bíblia no chão e às vezes não tem aquela reverência ali com a palavra de Deus. Existem pessoas que pregam muitas vezes batendo na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando. Então precisa de reverência, precisa de respeito. Amém, meus irmãos? Então louvamos a Deus por mais uma aula a qual o Senhor nos concedeu, e fiquem na paz do Senhor. Inscrevam no nosso canal, curtam aí o nosso vídeo, dê um like, e Jesus os abençoe, e fiquem na paz do Senhor. Amém?